Oi pessoal, meu nome é Luísa, sou enfermeira, trabalho aqui na Gesta Vida com o Dr. Marcondes e vim fazer esse vídeo hoje para vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre a amamentação. A gente teve aquela parte introdutória de anatomia e fisiologia e hoje a gente vai retomar outros pontos que são muito importantes também. Vamos lá, o que é a amamentação? A gente pensa em amamentação, na maioria das vezes, como um processo fisiológico, mas nem sempre corre dessa forma. A gente tem que entender o processo de lactação como um processo de somatória da parte psicológica, emocional e a parte biológica do corpo também. Eu gosto de começar essas aulas falando um pouquinho sobre o que a gente tem de recomendação da Organização Mundial da Saúde e do nosso Ministério da Saúde em relação à amamentação. O que nós temos hoje de orientação? Que a mãe amamente o bebê até os 2 anos de vida, claro, complementado com comida, sendo que nos primeiros 6 meses de forma exclusiva com o leite materno. Então a gente pode notar que é um período longo. E esse período longo vai demandar da mulher muita dedicação e também uma necessidade grande de uma rede de apoio. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa rede de apoio já já. Vamos primeiro falar um pouquinho dos benefícios da amamentação. A gente trata os benefícios em 3 partes. Primeiro, os benefícios para a mãe, segundo, os benefícios para o bebê e terceiro, os benefícios para o meio ambiente. Vamos lá, benefícios para a mãe. Primeiro, a gente sabe que a mãe que amamenta ali nas primeiras horas de vida do bebê, naquele primeiro momento do pós-parto, tem uma chance maior de controlar o sangramento vaginal. Porque o mesmo hormônio que faz expressão do leite, que faz o leite ser ejetado para fora da mama, é o hormônio que faz contração uterina, é a ocitocina. Então, ao mesmo tempo que o leite é excretado, a contração uterina é estimulada. Inclusive, por isso que é muito comum nas primeiras mamadas vocês sentirem uma contração, uma cólica mesmo no útero. É um pouco ruim, incomoda, mas é um bom sinal. Sinal que o seu sangramento vai parar mais cedo e que o seu bebê está mandando um bom estímulo para o seu cérebro. Segundo, a gente tem uma quantidade de mães que perdem mais peso durante a amamentação do que aquela mãe que não amamenta. Porque a gente sabe que o gasto calórico, o gasto energético que vocês têm durante a produção de leite é muito grande. Então, a mãe que amamenta, ela tende a perder peso mais rápido. Terceiro benefício, a mulher que amamenta exclusivamente no seio, o que significa isso? Que não oferta em nenhum momento do dia outros tipos de leite para o bebê, tem um controle melhor sobre a ovulação. A tendência, inclusive, é que ela não ovule. Então, esse controle de uma gestação para outra é mais bem feito na mulher que amamenta. Você tem uma tendência menor de engravidar num período muito próximo ao seu parto. Hoje a gente já tem estudos que comprovam que a mulher que amamenta tem menos chance de desenvolver câncer de mama. Porque a mama passa muito tempo ali produzindo leite, gastando a energia dela com isso, então ela tende a ter menos reprodução de células malignas. Então a mulher que amamenta tem menor chance de ter câncer de mama também. Quais são os benefícios para o bebê? Primeiro, especificidade do leite materno. O que significa isso? Significa que o leite que você produz é extremamente específico para o corpo do seu bebê. Você passou 9 meses gestando, 9 meses que o seu corpo estava se preparando para amamentar esse bebê. Então, o leite é específico para o corpinho dele, diferente das fórmulas lácteas, que são a grande maioria derivadas do leite de vaca. Então, a gente sabe que esse leite não é próprio para ser digerido no corpo do bebê. O leite materno, a gente sabe que ele tem a capacidade de ir mudando durante a vida de amamentação do bebê. Então, ele se adequa às necessidades da idade que o bebê está passando. Então, durante as primeiras horas, seu leite vai ter uma composição, nos dias seguintes ele vai ter outra, depois quando o bebê tiver 1 mês, 2 meses, 6 meses, ele vai ter outra composição, exatamente para poder acompanhar as necessidades para o desenvolvimento correto do bebê. Hoje, felizmente ou infelizmente, as fórmulas lácteas não conseguiram reproduzir os anticorpos. O que são os anticorpos? São as nossas células de defesa. Então você, mãe que vai amamentar, vai passar o seu histórico de imunidade para o seu bebê durante a amamentação. O que a gente não tem na fórmula láctea. A gente sabe também que o desenvolvimento da musculatura da face do bebê é muito mais bem feita quando ele mama no peito. E vocês vão perceber isso quando vocês estiverem amamentando. O esforço que o bebê faz no peito é muito grande. Então ele faz uma série de movimentos com vários músculos da face. Então esse estímulo faz com que ele desenvolva melhor mais tarde a fala,
a mastigação, a deglutição e todas as expressões faciais. E por último, e não menos importante, a gente vai falar um pouquinho dos benefícios do leite materno para a sociedade, para o meio ambiente em si. Primeiro, o leite materno não gera lixo, ao contrário da fórmula. A gente sabe que elas vêm embaladas em lata, que são feitas de alumínio, e você vai precisar de um acessório para administrar esse leite para o bebê, que também provavelmente vai ser produzido de plástico. O leite materno, ele é gratuito. A gente sabe que as fórmulas de partida, que são as fórmulas iniciais, quando o bebê precisa, elas custam aí uma média de 30, 40 reais a lata. E sem contar que a gente tem a necessidade de fazer o preparo dessa fórmula. Então, em termos de praticidade, a gente sabe que o leite materno é muito melhor. É claro que cada mãe tem a sua necessidade, cada bebê vai se desenvolver de uma forma, e contando com a realidade de cada paciente, a gente sabe que o leite materno ou a fórmula vai se encaixar melhor. Só reforçando, gente, a gente toca nessa questão dos benefícios do leite materno para a gente fazer um incentivo às mães que querem e desejam amamentar, porque a gente sabe que essas mães que ofertam fórmula ao bebê, elas não são menos mãe por isso, e muito menos o bebê vai ter um sentimento menor ou amá-las menos por conta disso. Vamos falar um pouquinho sobre rede de apoio. O que é essa rede de apoio que a gente tanto insiste que a mulher precisa? Essa rede de apoio nada mais é do que o suporte familiar e da sociedade que essa mulher que amamenta precisa ter. Vamos considerar que esse bebê recém-nascido vai mamar talvez aí de 2 em 2 ou 3 em 3 horas. Essa mulher precisa comer, ela precisa descansar, talvez ela precise cuidar dos outros filhos, ela precisa cuidar de casa. Então, se a gente for fazer o cálculo matemático disso tudo, a gente vai perceber que essa mulher sozinha não vai dar conta. Então, a gente precisa ter um apoio familiar substancial dessa mulher. E você que é família, você que é amigo, você que convive com essa mulher que amamenta, o que você pode fazer para ajudar ela? Você pode fazer comida, você pode ajudar ela a limpar a casa, você pode ajudar ela a trocar o bebê, você pode ajudá-la segurando o bebê para fazer o arrotinho depois das mamadas, você pode ajudar ela fazendo o bebê dormir. Então, tudo que a mulher precisa que seja ali paralelo à amamentação, a gente pode estar junto com ela fazendo esse auxílio. Para a gente entender como é que funciona o processo de pega do bebê, como é que funciona esse mecanismo de extração, a gente precisa primeiro entender como é que funciona a anatomia da mama, o que a gente tem lá por dentro da pele do peito dessa mulher. Aqui a gente tem uma imagem bem didática, mas é para ficar bem claro na cabeça de vocês e ajudar nessa compreensão. Vamos lá, por trás a gente tem ali o músculo peitoral e mais na frente a gente tem as glândulas, que são essas bolinhas que parecem um cacho de uva. É lá nas glândulas que o leite é produzido. Ele é produzido nas glândulas, ele desce por um canal que a gente chama de ducto e sai para o meio externo. Antes de chegar ali na ponta do mamilo, ali no nível da areola, a gente tem o que a gente chama de seio lactífero. É como se fosse um alargamento do ducto. O ducto desce, alarga um pouquinho, faz como se fosse uma bolsa e continua sendo ducto até o meio externo. A gente insiste no bebê fazer a pega adequada, a gente insiste que ele tem que abrir bem a boca justamente por conta desse ponto da anatomia. Porque é nessa bolsinha que ele precisa fazer a expressão com os lábios para que o leite seja ejetado. Então, por isso a nossa insistência, a gente que trabalha com a amamentação, do bebê fazer uma boa abertura da boquinha. E agora que a gente viu bem superficialmente como é que é a anatomia da mama, vocês vão me perguntar, Luísa, como que eu faço a preparação da minha mama durante a gestação? A gente sabe que há uns bons anos atrás, os médicos faziam a recomendação de que você fizesse tração do mamilo para frente ou até a fricção com bucha vegetal. Eles justificavam que a gente precisava calejar, que a gente precisava deixar essa pele mais forte. Mas hoje, com estudos, a gente sabe que a preparação que a sua mama precisa, ela já é feita naturalmente com as mudanças fisiológicas do seu corpo. Então, durante a gestação, você vai ter um aumento de estrógeno e de progesterona por conta da presença da placenta. Esses hormônios vão ser os principais responsáveis pelas mudanças anatômicas da sua mama. Eles vão preparar melhor as glândulas, vão aumentar a quantidade de ductos, vão escurecer um pouquinho a areola, então não se assustem porque a areola tende a escurecer mais para facilitar a localização visual do peito pelo bebê.
Então fiquem tranquilos porque as mudanças que você precisa na sua mama vão ser feitas naturalmente com o passar da sua gestação. O que a gente pode fazer de extra é o banho de sol, mas que também não é um divisor de águas. Se você conseguir fazer um banho de sol durante 10 a 15 minutos antes das 10 horas da manhã e após as 4 horas da tarde, ajuda um pouquinho na preparação da pele, mas ela não vai ser um divisor de águas. Não significa que você vai ter sucesso ou insucesso na amamentação por conta do banho de sol. E Luísa, quando que eu devo iniciar a amamentação? O ideal é que o bebê seja amamentado na primeira meia hora de vida. Por que na primeira meia hora? Porque quando o bebê nasce, independente de se foi por um parto normal ou por um parto cesárea, é um momento que o bebê está mais ativo, ele está mais aberto aos estímulos. Então, se a gente pega o bebê exatamente dessa forma, excitado, estimulado, é mais fácil dele desenvolver uma sucção no peito do que em outro momento posterior a esse. Não é que se ele não mamar nessa primeira meia hora, ele não vai conseguir mamar depois. Não é isso, mas a gente entende que esse primeiro contato faz muita diferença nas próximas mamadas. Vamos entender que essa primeira mamada talvez não seja o momento super confortável para você amamentar seu bebê. Nessa primeira mamada, pós-parto, talvez a gente não tenha uma mamada tão efetiva assim, mas o mais importante é a gente colocar o bebê em contato com a mama. Colocar a boquinha dele ali bem próximo do mamilo, para que ele tenha esse contato pele a pele e para que ele tenha aquele estímulo do olfato com o seu leite. Vamos falar um pouquinho agora sobre pega e posicionamento. Luiz, o que é pega? Pega é a forma como o bebê encaixa a boquinha dele na mama. E por que ela é tão importante? Porque a gente depende dela para o bebê fazer uma boa extração de leite. Nessa imagem que a gente vai colocar aqui para vocês vão perceber como que é a pega que a gente considera ideal. A gente chama essa pega de assimétrica. Por quê? Porque o bebê tem que abocanhar um pouco mais com o lábio inferior do que com o lábio superior. É como se o mamilo da mãe estivesse apontando ali para o céu da boca do bebê. Então, como o mamilo tem que ficar direcionado para cima, a gente entende que o bebê tem que pegar com a boquinha um pouco mais embaixo do que em cima. Quando o bebê está fazendo essa pega correta, a gente nota nitidamente que tem mais areola visível na parte superior do que inferior da boquinha do bebê. Outras formas da gente identificar que essa pega tá boa, tá positiva. O bebê fica com os lábiozinhos evertidos. O que é isso? O lábio dele fica posicionado para fora, de forma com que ele consiga fazer um vácuo na pele da mama. Se o bebê fica com o lábio voltado para dentro da boquinha, esse vácuo não vai ser realizado e a extração de leite vai ser prejudicada. Outra forma que a gente tem de identificar a pega boa. As bochechinhas do bebê ficam preenchidas. Ele não faz covinha. O que é covinha? É isso. Quando o bebê suga e a gente tem um escape de ar da boquinha dele, a gente nota que ele faz esse encovamento e isso não é legal. Outro ponto a ser avaliado é se o bebê está fazendo muito barulho para mamar. E nessa hora a gente tem que saber diferenciar um barulho de deglutição do bebê engolindo com um barulho de estralinho. Quando o bebê fica soltando a língua, quando ele fica fazendo uma pega inadequada, ele faz um barulho de estralo, mais ou menos assim. Quando o bebê engole, ele faz um barulho totalmente diferente. O barulho de deglutição do bebê é muito similar ao nosso. Então, barulho de deglutição é positivo, barulho de estralinho não. Outro ponto muito importante para a gente avaliar se a pega do bebê tá boa é a abertura da boquinha dele. A gente não falou ali na parte de anatomia que ele precisa posicionar o lábio em cima daquela bolsinha do seio lactífero? Então, para isso ele precisa abrir bem a boca. Sem contar que se ele ficar com a boquinha mais restrita no mamilo, dificilmente a mãe não vai sentir dor. Então, o ideal é que o bebê posicione o lábio no rumo da areola, que é essa parte aqui ao redor do mamilo. Se ele faz uma pega muito restrita aqui, ele tende a machucar a mãe e a não conseguir retirar a quantidade adequada de leite. Vamos falar um pouquinho agora sobre as posições que a gente tem de opção para o bebê mamar. É claro que isso aí vai variar muito de uma mulher para outra, então não existe uma posição melhor para você amamentar seu bebê. A posição melhor é a que ficar mais confortável para você e para ele. Aqui eu vou dar algumas sugestões, mas em casa vocês vão inventar, vocês vão inovar da forma que ficar melhor. Vamos lá. Primeira opção de posicionamento é o que a gente chama de posição tradicional.
Por que que tem esse nome? Porque é a posição que a gente mais visualiza em filme, novela e campanhas de amamentação. O bebê vai ficar com o corpinho disposto dessa forma, a cabecinha vai ficar apoiada aqui no seu antebraço, essa outra mão você vai apoiar aqui no rumo do bumbumzinho e a outra mão você vai usar para fazer o encaixe do peito e a sustentação do peso. Coisas importantes de você visualizar nessa posição: o alinhamento da coluna do bebê com a cabeça. Na verdade, isso é importante em qualquer posição que você for amamentar. O bebê, se ele tiver com o pescoço torcido dessa forma, ou dessa forma, ou para cima ou para baixo, ele vai ter dificuldade de engolir, porque a musculatura aqui do pescoço não favorece. Então, o bebê tem que estar sempre com a cabeça alinhada com a coluna. Isso é um ponto muito importante da gente observar. Outra coisa muito importante da gente observar, não só nessa posição, mas em todas, é a proximidade do corpinho do bebê com o da mãe. Se ele ficar muito distante, ele vai ter dificuldade em fazer aquela pega areolar que a gente falou, com a boquinha posicionada aqui. Se ele fica distante, ele tende a pegar mais no mamilo, então o corpo tem que ficar próximo e barriguinha voltada para a sua barriga. Segunda opção de posição, invertida. A gente chama ela de invertida porque ela é exatamente a mesma da tradicional, só que o corpinho do bebê vai ficar direcionado para debaixo do seu braço. A sua mão vai fazer uma sustentação da cabeça, o antebraço sustentando aqui o restante do corpo do bebê e a mão que estiver livre fazer a sustentação da mama e fazer o encaixe da boquinha do bebê. Os pontos a serem observados são os mesmos da posição tradicional: alinhamento da coluna com a cabeça e proximidade do corpinho do bebê com o seu. Terceira opção de posicionamento. Essa posição, que a gente chama de cavaleiro, é uma posição que a gente usa muito em UTI neonatal. Por quê? Os bebês que estão na UTI geralmente são prematuros. E esses bebês prematuros, eles têm uma tendência a serem mais sonolentos. Então, a gente sabe que o bebê, quando ele está em pezinho, verticalizado, ele tem menos facilidade de dormir do que quando ele está deitado. Como que funciona essa posição? A gente chama ela de cavaleiro justamente por causa disso. O bebê vai ficar literalmente sentadinho na sua perna. As perninhas dele podem ficar assim, abertinhas, ou então dobradas, da forma como você achar melhor. Aqui eu vou colocar abertinha. Nessa posição, onde que a gente faz o sustento do peso do bebê? A sua mão fica aqui, ó, direcionada à cabeça, pescoço e costas. Pode pegar aqui sem medo de machucar o bebê. E a outra mão, sustentação da mama. Coisa importante da gente ver nessa posição: se a boca do bebê está bem nivelada com o mamilo. Ó, reparem aqui que dessa forma que eu posicionei o meu bebê, a boca está bem abaixo. Então, o que a mãe geralmente faz nessa situação? Ela encurva. E isso aqui para a sua coluna é péssimo. Daqui uns dias, provavelmente, você vai começar a sentir dor. Então, o que a gente faz nessa situação de desnível? A gente põe uma almofadinha para o bebê sentar, para que a boquinha dele fique nivelada. E se por algum acaso ele estiver muito alto, a gente abaixa um pouco a coxa para a boquinha nivelar com o mamilo. A gente já falou de todas essas posições que estão aqui expostas para vocês. E agora, por último, a gente vai falar da posição deitada, que é muito polêmica e geralmente gera muita insegurança nas mães. Por que essa posição é polêmica? Porque muita gente fala que existe o risco do bebê se engasgar e ter uma infecção de ouvido por conta desse posicionamento. Só lembrando que essa posição que eu estou falando é a posição de você mesma deitada na cama juntamente com o seu bebê. Você tem que concordar comigo que na maioria das posições que a gente sinalizou aqui, o bebê vai estar deitado da mesma forma. Então, cuidados que você tem que ter para amamentar deitada na sua cama. O ideal é que a cabeça do bebê esteja num nível um pouco superior ao restante do corpo, para a gente facilitar a descida do leite. E como que a gente pode fazer isso com você deitada na cama? A sua própria mão pode posicionar o bebê aqui, de forma que a cabecinha fique mais elevada, ou então um travesseiro. E essa sua mão fica aqui para apoiar a cabeça. Segundo cuidado muito importante, evite amamentar nessa posição se você está muito cansada, se você mesma está muito sonolenta e não tem ali ninguém perto de você, porque a gente corre um risco de sufocamento. Então, se você for amamentar nessa posição, de preferência bem descansada e que tenha alguém próximo a você. Agora que a gente já tratou das posições, eu vou dar uma dica muito importante para vocês de como fazer o encaixe da boquinha do bebê no peito.
Agora, falando assim, pode parecer um detalhe muito insignificante, mas quando vocês forem amamentar, vocês vão perceber o quanto é difícil a gente encaixar a boquinha do bebê no peito, porque ele não tem muito controle dos movimentos. Então, vocês vão notar que eles ficam meio perdidos com a cabeça e tentando abocanhar aonde eles conseguem. Então, o que é muito importante para vocês? Anotem, porque isso é dica de ouro. Dominem a cabeça do bebê de vocês, não tenham medo de segurar nela, entendam que vocês não vão machucar eles. Como que a gente faz isso? Colocando a sua mão na cabeça do bebê. Em todas as posições que a gente sinalizou aqui, a gente consegue fazer essa variação. Vou dar o exemplo aqui da tradicional para vocês. O bebê está posicionado aqui, não tá? O que eu posso fazer? Troca as suas mãos. Essa sua mão vai segurar na cabeça do bebê e essa outra vai fazer o pinçamento da mama. O que é esse pinçamento? É o achatamento da areola. A gente resume um pouco o tamanho dela para ela caber melhor na boquinha do bebê. Então, a gente faz esse achatamento aqui no nível da areola para ela encaixar melhor. A gente faz um estímulo na boquinha do bebê e aguarda ele fazer a abertura. Se ele não abriu, você faz de novo. Faz um toque do lábio superior para o inferior e aguarda ele fazer a abertura. Quando ele fizer essa abertura, você vem com a sua mão e faz o encaixe bem rápido. Quanto mais rápido você fizer esse encaixe, mais alto o bebê vai conseguir pegar na areola. Então, não tenham medo de segurar o bebê de vocês. Muito importante, agora que a gente falou de pega e de posicionamento, é a gente entender o que a gente pode ter de consequências de um mau posicionamento e de uma má pega. Eu não sei se vocês já escutaram falar desse termo, mas os machucadinhos que podem acontecer no mamilo decorrentes de uma má pega ou má posicionamento, eles são chamados de fissura. Existem vários graus de fissura, e isso é muito importante a gente deixar claro. A gente tem desde leves escoriações até fissuras mais graves. O que é mais importante na conduta de uma paciente com fissura é a gente entender o que está causando. Se é o posicionamento, se é a pega do bebê que não está adequada, se o bebê está fazendo a utilização de algum acessório que está interferindo na sucção. Porque a gente sabe que no mercado hoje existem produtos e formas de acelerar a cicatrização dessa fissura, mas se a gente não tratar a causa em si, esse tratamento paliativo ele vai por água abaixo. Então, o mais importante de tudo é você ter um acompanhamento profissional para identificar a causa. E aí, em paralelo, a gente tenta acelerar essa cicatrização. O que a gente tem hoje de tratamento recomendado para acelerar a cicatrização dessa fissura é a laser terapia. Mas é importante vocês lembrarem que ela precisa ser feita por um profissional capacitado e treinado para esse tratamento. Vamos seguir a sequência e sair lá da sala do centro cirúrgico que a gente falou ali da primeira meia hora de vida do bebê e vamos lá para o quarto onde você vai ficar internada no hospital. O que eu sugiro para vocês desse período de internação? Tentem sugar o máximo que vocês conseguirem da equipe profissional, das fonos, das enfermeiras, das técnicas de enfermagem e até dos pediatras que vão atender vocês. Porque esse momento é o momento que vocês vão ter suporte. Depois que vocês chegam em casa, vocês vão estar ali sozinhos, sem ninguém que trabalhe com isso. Então, tentem tirar todas as dúvidas de vocês durante esse período de internação. Durante esses primeiros dias de vida do bebê, os 2 ou 3 primeiros dias, o que você vai produzir é o colostro, que tem uma composição diferente do leite maduro, mas ele não é menos importante por conta disso. O colostro ele tem uma quantidade maior de anticorpos do que o leite maduro. Então, o seu bebê saiu ali de um meio estéril, que era o seu útero, e veio para o meio externo que está contaminado. Então, o interesse do seu corpo agora, nesse momento, é manter ele protegido. Ainda não é engordar o bebê. Então, nesses primeiros dias, é muito comum que o bebê perca um pouco de peso, não se assustem. É normal o bebê perder até mais ou menos 10% do peso de nascimento dele. Depois desses primeiros dias, ele tende a voltar a recuperar. A gente espera que ele recupere o peso de nascimento com mais ou menos 10 a 15 dias de vida. Como que funciona essa troca do leite, do colostro para o leite maduro? Ela inicia ali do 3º para o 4º dia de vida do bebê. E pensem comigo, do 3º para o 4º dia de vida do bebê, vocês vão estar em casas sozinhas. Então, interessante durante a internação também é vocês aprenderem a fazer a ordenha da mama. Porque é em casa que vocês vão precisar fazer esse procedimento. Essa troca de leite do colostro para o leite maduro a gente chama de apojadura.
E é nessa fase que a gente costuma dizer que o peito empedra. Tenho certeza que vocês já escutaram isso de alguém. O peito fica mais cheio, fica mais duro e até um pouco mais quente, porque o leite vem num volume maior. Então é normal que você veja essas alterações na mama. O que é crucial vocês entenderem? Até onde é normal essa alteração e a partir de onde a gente começa a ter alterações que são sugestivas de uma inflamação ou de uma mastite. Quais são os pontos que vocês devem avaliar na mama? Primeiro, se ela está muito quente. Segundo, se ela está começando a ficar vermelha. Esses dois já são sinais de inflamação ou de mastite e significa que você precisa de procurar a ajuda de um profissional. O mais importante desse período é você saber identificar se tem algum sinal te dizendo de que aquilo ali já passou dos parâmetros de normalidade. Quais são esses sinais? Mama muito vermelha, mama muito quente, você com febre, calafrio e mal-estar. Tudo isso é sinal de infecção e inflamação. Então significa que você nesse momento precisa buscar a ajuda de um profissional que te avalie melhor. Durante esse período de troca de leite, que a gente chama de apojadura, o cuidado que você tem que ter é de não deixar esse excesso de leite evoluir para uma mastite ou para um processo inflamatório. Como que você vai fazer isso? Fazendo massagem e ordenha do peito. A gente chama essa ordenha de alívio, porque você vai aliviar um pouquinho o excesso desse leite, mas não precisa de esperar que a mama vai voltar ao normal. Ela vai ficar um pouco menos densa, um pouco menos dura, mas ela vai passar aí uma média de uns 5 a 6 dias nesse processo de troca, ou seja, um pouco mais dura, um pouco mais cheia. Então entendam que não é com um episódio de massagem e de ordenha que o peito vai voltar 100% ao natural dele. Ele vai passar uns dias alterados. A gente só não pode deixar isso evoluir para uma inflamação. Como que a gente faz essa retirada de leite? Sempre nessa sequência, primeiro a massagem e depois a ordenha. A gente faz a massagem na mama antes para misturar aquele leite que está ali estagnado e ele conseguir fluir melhor para fora. Se a gente inicia a ordenha sem fazer a massagem primeiro, a gente vai ter dificuldade de tirar esse leite, porque a gordura está separada da água. Então, essa gordura que está ali mais dura tem que ser misturada com a água primeiro para ela conseguir fluir. Vamos lá, como é que funciona a massagem? A gente inicia ela aqui pela areola. Vocês podem fazer com a ponta do dedo ou então com a palma da mão. Ponta do dedo e movimento circular. Esse movimento tem que ser firme, ele não pode ser muito superficial. A gente massageia a areola toda. Isso pode ser um pouco doloroso, tá bom? E depois, ó, vai abrindo como se fosse uma espiral. Em cada pedacinho da mama, a gente faz um pouco. A gente pode caprichar mais nos pontos que estiverem mais duros, que geralmente são na parte inferior da mama e na parte lateral. Se for fazer com a palma da mão, o mesmo processo, posiciona e roda. Pode ser que a própria mulher tenha dificuldade de fazer isso. Então, nesse momento, você vai precisar de ajuda de uma pessoa terceira para te auxiliar. Para fazer a ordenha, a retirada desse leite, a gente posiciona a mão em forma de C e você vai utilizar principalmente o seu dedo polegar e indicador. A gente posiciona aqui mais ou menos no nível da areola. A gente leva para trás e aperta como se fosse encontrar os dois dedos. Vou fazer um pouquinho aqui fora da mama para ficar um pouco mais claro para vocês. É um abre e fecha. Abre e fecha. A gente não desliza o dedo aqui na pele, porque essa fricção constante pode até gerar um machucado. Então, o dedo vai ficar parado, ele vai esticar um pouco a pele e apertar como se fosse encontrar os dois dedos. A gente faz nessa direção, a gente pode fazer aqui lateralizado e até na diagonal. A gente faz em vários pontos para aliviar a areola. Não existe um volume específico de leite que você precisa retirar da mama na ordenha. Você vai retirar o suficiente para te dar um alívio. Você fez a ordenha, sentiu que a mama está mais confortável, pode parar. Até porque se você entra num ciclo de massagem, ordenha e mamada do bebê, é difícil da gente sair, porque vira um ciclo vicioso. Quanto mais leite você extrai da mama, mais você produz. Então, se a gente fizer um excesso de ordenha, você vai acabar fazendo um hiperestímulo da mama. Então, momentos legais de você fazer ordenha durante o dia.
principalmente antes da mamada do bebê. Ele precisa que a sua areola esteja macia para ele conseguir fazer aquela pega adequada. Se a sua areola estiver muito enrijecida, você vai notar que o bebê tem uma dificuldade de fazer aquela abocanhadura. Então isso vai dificultar a mamada dele. Ele vai escorregar para o bico e ele vai ter dificuldade de fazer a extração do leite. Então, momentos para você fazer essa ordenha antes da mamada do bebê ou em algum momento específico do dia que você esteja sentindo que o seu peito está muito cheio. O que acontece muito? O bebê fez a mamada de um lado, ele terminou, tá tranquilo, dormiu. A outra mama já está muito cheia. Talvez você não consiga esperar a próxima mamada. Então ele terminou de mamar aqui, mas talvez você tenha que fazer um pouco de ordenha da outra mama. Então, pessoal, é isso. Meu nome é Luísa Scalia, sou enfermeira da Gesta Vida e espero que eu tenha colaborado de forma positiva com vocês. Espero que vocês tenham gostado da sequência de vídeos que a gente fez aqui, que a gente está oferecendo para vocês. Mas caso vocês tenham sugestões e dúvidas, eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários aqui embaixo e vou pedir para vocês não esquecerem de seguir, acompanhar aqui o canal do Dr. Marcondes, que a gente vai ter outras oportunidades de encontro com vocês. Um beijo e até a próxima!